que está lá no Rio de Janeiro. Vamos pedir a opinião do Fábio Azevedo. Segundo o nosso amigo de Lins, Fabinho, ele fala: a culpa não é do Rogério Ceni, o São Paulo precisa de reforço. E ele pergunta: o que acontece com o São Paulo? Então vamos lá. Para você, o que acontece com o São Paulo? A culpa não é do Rogério Ceni e o São Paulo precisa de reforço? Eu acho que a culpa também é do Rogério Ceni, não é só do Rogério Ceni, né? Talvez a metodologia utilizada não está sendo interpretada, bem entendida, o elenco tem as suas limitações. Agora, perder para o Cruzeiro e por 1-0 é normal. O anormal foi o Vasco perder de 4-0. Isso que para mim é o anormal. Perder é normal. O resultado é que é demais, e a atuação. No caso do São Paulo, mas ficou também 20 dias, e aí voltou diante do Defensa e Justiça, foi eliminado em casa, e agora perde. Esse São Paulo não vai na temporada 2017. Vejo como uma mudança de metodologia, de treinamentos. Rogério Ceni tem sua participação? Tem nessa mudança e na implementação. A diretoria tem nas peças em que oferece ao Rogério. E o torcedor, esse vai sofrer nesse ano. Esse é um ano de adaptação. Desculpa, só um negócio. Olha, você falou, não, perder pro Cruzeiro de 1-0 é normal. Lógico que é, óbvio. Mas tomar um gol do jeito que o São Paulo tomou, não é normal. Mas aí foi o Michael, né? Mirim. Não, mas é o São Paulo. Sim, não é normal. Os dois zagueiros, os dois zagueiros do São Paulo jogaram mal ontem. Não, mas a falha na hora do gol foi totalmente mal. Repete. Os dois zagueiros do São Paulo jogaram mal ontem. Agora eu vou dar uma de Oswaldo Pascoal. Normal! Você virou uma fábrica de jargões, né? Normal. Agora, o Michael não pode dar um bico daquele, com todo respeito. Quem falou que ele foi juvenil? Mano, claro, e ficar parado lá. E ficar parado lá onde que chutou a bola, gente. Lógico. Aí o Gandula pega a bola. O Simon explicou ontem. O Gandula não pode jogar a bola na mão do jogador. Tem que deixar no chão. O Gandula jogou a bola na mão do jogador, ele bateu o lateral. Vou fazer uma pergunta Mas mudaria alguma coisa? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos jogos, não precisa ser preciso, mas quantos jogos o São Paulo não perdeu por erros de falhas individuais da defesa? Um monte. Mas tem uma pergunta para você: a defesa tá mal ou o meio de campo que tá um buraco e só dá pra defesa? Individualmente, os caras estão errando. Estão errando um passe, estão errando uma virada de jogo, estão errando um desarme, estão errando o bote. Então, eu penso, quando você tem uma defesa insegura, você tem que fechar o time. Você tem que fechar o time. Mas o time é muito espaçado, Zé. Então, é aí que tá. O time é muito espaçado, Savoia. Não dá pra jogar assim. Ele fez um Corinthians. Não dá pra jogar assim. Ele começou pela defesa. Não dá pra jogar assim com jogadores que falham. E por que falham? Porque são maus jogadores? Não. Estão sem confiança. Estão jogando com medo. A bola tá queimando. Então, nesse momento, seria bom o Rogério. Minha opinião, ele pode pensar diferente. Ele diz que jornalista não entende nada, né? Não falou outro dia? Para que abrir treino se jornalista não entende nada de futebol? E talvez seja esse o problema mesmo, entendeu? Quem vê o treino também não entende nada, não enxerga, não consegue não enxergar. Você tem uma defesa que está sem confiança, está errando demais, abra mão de atacar um pouco, cuida um pouco da defesa para depois atacar, vai com segurança. Eu acho até que a ideia do Rogério Ceni é legal, de time ofensivo, é muito legal ser time ofensivo, mas quando sem a bola, o time está pronto para não levar gol. Então, eu acho que isso que acontece. Vamos mostrar o gol. Vamos mostrar aí para vocês analisarem aí o gol do Cruzeiro. O que aconteceu aí com a defesa do São Paulo? O Michael deu bico. O Michael deu bico, o Gandula deu a bola na mão do jogador do Cruzeiro, que bateu o lateral, não tem impedimento em lateral. Ficou todo desarrumado a defesa do São Paulo. Ficou todo mundo esperando o Michael voltar, se arrumar, e aí meteu a bola ali, a entrada do centroavante. Mas eu só vou questionar com relação à participação do Gandula aí, porque eu não vi o Gandula armando o contra-ataque do Cruzeiro ali. O Gandula aí tá muito próximo à placa. Alguém tá sugerindo isso? Não, porque o Pascoal falou que... Não, o Gandula deu a bola na mão do cara. Não pode dar. Não, mas tá errado. Não pode dar. Não, Pascoal, tá errado. Isso aí é um equívoco, Pascoal. Sabe por quê? Não é equívoco. É nova da CBF. Peraí, não é equívoco, não. Mas esquece isso. Bota a bola, não saiu por causa disso. Peraí, deixa eu terminar. Não, você pode perguntar se faria isso pro São Paulo. A questão é a seguinte, faria sim porque o Gandula, em hipótese alguma, Pascoal, ele tenta já armar um contra-ataque pro Cruzeiro. Você sabe qual é a ideia? Dá uma olhada ali, ó. A bola saiu lá. Pediu a bola. Deixa eu terminar, gente. Pumba, já saiu o contra-ataque. Gente, ele entregou na mão dele, ele jogou a bola. O negócio é o seguinte, o Gandula tá próximo à placa, ele não pode entrar no gramado pra colocar a bola no chão, Pascoal. O jogador do Cruzeiro, ele vai na direção do Gandula com a mão estendida falando, me dá a bola. O Gandula vai jogar a bola no chão, Pascoal, você tá de brincadeira. O Gandula tem obrigação de botar a bola no chão. Ninguém sabe. Deixa eu terminar, não dá pra falar. Está escrito na norma. É norma, não é? Não sou eu que fiz, gente. Deixa eu terminar, depois você complementa, Pascoal, por favor. O negócio é o seguinte, a
detalhe, só naquela... você vai falar só um detalhe. O Simon ontem, caso do Eugênio Simon, nosso comentarista de arbitragem, ele falou o seguinte, que o Gandula não pode dar calma, tô só falando que o Simon falou, que não pode dar a bola na mão do jogador. Tem que colocar no chão. Vocês têm razão. Olha, mano, vocês têm razão. Gente, o gol saiu por causa do Gandula. Eu não tô falando isso. Mas só pra ter bem por isso, senhor. Gente, ninguém tá falando que o gol saiu de Israel. Existem situações que o Gandula é treinado para favorecer o time da casa. Você percebe muito bem quando o Gandula vai lá e tenta armar um contra-ataque. Ele vai lá e já joga com rapidez a bola. Esse é o caso, por exemplo? Nesse não, Pascoal. O jogador do Cruzeiro tá indo na direção do Gandula. Ele vai na direção do Gandula. O Gandula dá a bola pro jogador. Por que ele não botou a bola no chão? O jogador tem que ficar uma estendida, Pascoal. Então, mas não é brincadeira. O cara pediu a bola, Pascoal. Não é missão dele, não deu na mão dele. Vamos parar de jogou a bola. Vocês tentam aliviar pro Maicon. Se fosse o Lucão, você ia estar metendo pau no Lucão. É verdade. É óbvio que é. Por que você não fala? O Maicon foi juvenil. Gente, o Maicon foi juvenil. Só uma coisinha, não. Só pra falar a verdade, só pra restabelecer o que eu disse. Os dois zagueiros do São Paulo jogaram muito mal ontem. O Maicon jogou muito mal ontem. Mas se fosse o Lucão que não tô aliviando pra ninguém. Mas o Gandula não pode botar a bola na mão do jogador. O Corinthians treinava o Gandula pra dar bola na mão no Pacaembu. O senhor sabia disso. O senhor sabe disso. Teve um gol do Roberto Carlos que foi assim, isso, não foi? Tem que ver a imagem. Aquele jogo do Botafogo, aquela menina que foi Gandula lá no ela dava a bola na mão, jogava na mão dos caras, saía. Olha, vamos pra grupo com essa resenha. O Pascoal tá sugerindo que o gol do Cruzeiro foi do Gandula. Assistência do Gandula. Olha, por favor, mandem o WhatsApp pra cá. Também e digam se vocês concordam com o Pascoal. Segundo o Pascoal, o gol saiu por causa do Gandula. É só um gol, gente. Pera! Calma, Zé Eduardo. Você vai falar. Você vai falar, Zé Eduardo. Tá tumultando, Zé Eduardo. Eu quero ouvir da vossa boca. Sim, senhor. Quem foi o principal responsável por esse gol que, segundo... Bizarro. Segundo o Rogério Ceni, medonho. Ele usou o termo medonho. Foi o Gandula? Foi o Maicon? Foi toda a defesa do São Paulo? Escolhe um. Maicon foi o principal culpado. Então esquece. Só que então esquece o bandeirinha. Tem um adendo. O Gandula não pode dar a bola na mão do jogador. Agora fala, Zé Eduardo. A imagem mostra, cara. O Maicon se desconcentrou. Quando ele deu aquele chutão pra frente, ele para, ele se desliga do jogo e vai pedir desculpa pros companheiros, cara. Bota a imagem de novo. Ele se desconcentrou. Nesse minuto, nesse segundo de descontração... O cara não deu a bola na mão dele. Ele jogou a bola. Ele vai pedir desculpa. Ele não deu a bola na mão, ele jogou. Vai pedir desculpa. Uma coisa é você dar a bola. Outra coisa é você jogar a bola. Quando ele acorda... É o que você falou, vai jogar a bola no chão. Tá nas costas dele. Tá esticado. Flavinho, quem foi o principal responsável por esse gol? O Gandula, igual o Pascoal? Não, igual não, igual o Maicon, eu falei. O Gandula tem participação ativa, mas a culpa foi no Maicon. Quem assiste futebol e presta atenção nos detalhes, e principalmente vai a estádio... Quem vê tem quem enxerga. E tem gente que fica só ali, não sei o quê, 4-3-1, 4-2-6-1, 4-6-4-3, diamantes... Ele não viu o jogo do Napoli ontem. Quem observa... Se ele tivesse visto o Napoli, quem ia observa ficar maravilhado. sem sacanagem, as sutilezas do jogo, os detalhes que muita gente não percebe, sabe que Gandula sempre joga pro time da casa. Sempre. Então, você tá brincando. Não. Você atacou a gente por isso? Não, pera um pouquinho. Essa é a sutileza. Não, pera um pouquinho. Não. Olha, eu não tinha percebido isso. Eu nunca eu já tentei isso. Que o Gandula trabalha pro time da casa. 15 de maio. Gente do céu. 15 de maio. Olha. 15 de maio de 2017. Você que acompanha o futebol. Mestre, como é que chama o cara? Você de outras emissoras também, nossos companheiros que trabalham em outros veículos. Vocês nunca tinham percebido isso? Vocês nunca tinham ouvido isso. Troféu Charles Miller pro Flavinho. Eu tô falando Repete. isso. Quer dizer que o Gandula nos times da casa Porque o nosso amigo ali, Oswaldo Pascoal, acha que o cara tinha que botar a bola no chão. É a norma da CBF, eu não escrevi a norma. Liga pra norma nenhuma. Se evitar. Precisa transgredir, Pascoal. Que transgredir? O certo é transgredir as normas. O Corinthians treinava certo Gandula. É cumprir a norma, Parabéns, cumprir a lei. Corinthians. Bom, a menina do Botafogo joga a bola. Eu quero dar minha opinião também. Pera aí, Gandula, ótimo. Pera, Flavinho, então a culpa foi de quem pra você? Do gol? Do Michael. Do Michael. O Sormani, vou perguntar pro Sormani. Não, o Savoy também falou que a culpa é de quem, Savoy? Michael? Michael. Pô, se desligou no jogo. Por enquanto, só o Pascoal e o Mano que eu acho que Não. Pra mim foi Eu acho que foi o Michael. Fala, Azevedo, quem foi a culpa? Do zagueiro que foi comprado por 43 milhões de reais ao São Paulo, né?
Boa. É isso aí. Olha o nosso GC, o Gandula sempre trabalha para o time da casa, afirma, garante, enfatiza, desconfia. Na pausa pro Flavinho. Pode falar. Sensacional. Fórmula 1. Peraí, deixa eu perguntar, só falta a opinião do Fabinho. Fabinho 2, o Sormani, Fabinho 1, né? O Beni, é o seguinte... A culpa é de quem? Ao contrário do que diz o Pascoal, pra mim, não foi o Gandula. Não, claro que não. O Maicon foi o culpado chama-se Maicon. Qual é o sobrenome dele? Eu ia dizer, tem nome e sobrenome. Maicon da Silva, deve ser isso. Não sei. Deve ser isso. Não, Maicon Zagueiro. Maicon Zagueiro. Maicon Zagueiro. Tem nome e sobrenome. Maicon Zagueiro. Então, gente, é o seguinte... O que o Pascoal está falando é uma grande bobagem. Não, eu não falei nada. Eu respeito a opinião do Pascoal. Claro que sim. Isso. Mas é uma bobagem. O Bandeirinha, o Gandula não teve nada a ver com isso. Bom, outra coisa, o Gandula tem que botar a bola no chão. Foi assistência do Gandula, então, é isso? Assistência pro Gandula. Nas estatísticas ele entra como assistência. Não, assistência não vai pro Gandula. Mas não é correto dar a bola na mão do jogador. Só um minuto. O que tá ficando dúbio aqui, da vossa parte, é o seguinte... da minha parte? Porque uma hora você fala que é o Maicon, a outra hora você enfatiza o Gandula. Então tá gerando uma polêmica. O Maicon foi o principal culpado. Porém... Aí não, deixa eu fazer o gesto completo. Porém, Pascoal, isso aí. Porém, sempre tem um porém. O Gandula está escrito na norma da CBF para se evitar que o time da casa seja favorecido nesses lances. A bola tem que ser colocada no chão e não entregue na mão do jogador. É o princípio da igualdade que está na regra. A Gandula não vai fazer com o time adversário o que ela faz com o time dela. Se fosse o jogador do São Paulo para pegar a bola, ele jogaria a bola no chão. Porque já aconteceu no jogo isso também. Mas mesmo assim, se o Maicon não vacila, não ia ser tão flagrante. Só uma explicação. Falei com o seu consultor, grande amigo, Rafael Porcari, está me dizendo o seguinte, que essa foi uma orientação que a CBF passou para os árbitros. E eles têm que conversar com os gandulas antes do jogo. E quem teve essa ideia foi o Coronel Marinho. Que nunca apitou um jogo de futebol na vida. Em alguns estádios isso não é exequível. Você entendeu? E não é exequível. E essa reposição de bola é muito comum em todo mundo. Você falou exequível, mano, até franziu a testa. Foi agora. É lógico, qual o tamanho da altura da placa. Se o cara tiver que rola a bola no chão. Se o cara tiver de botar, ele toma um tombo. Ele capota em cima da placa. Vamos ouvir agora o Rogério Ceni. O que o Rogério Ceni, vamos ver a explicação do Rogério aí depois de uma derrota. Ele vai dizer que 100% dos passes do Gandula... 1-0. Vamos ouvir o Rogério lá. Acho que é um jogo bem parelho, bem equilibrado. Oportunidade de gol para os dois lados. Nós, numa bobeira, não tomamos um gol de um lateral, né? Onde nós tiramos a bola e não tivemos a concentração de recompor mais rápido. Olha, eu não vejo um começo de temporada tão ruim, né? Se você for analisar o número de jogos e o número de derrotas que existiram nesses jogos, não é um início de temporada tão ruim, é que foi eliminado em competições de mata-mata. E isso chama muito atenção. Agora, um começo de brasileiro ruim, um jogo de igual para igual com o Cruzeiro, num gol de lateral que nós sofremos. É a diferença do jogo. Então eu não vejo um começo ruim. Eu acho que a gente não vive o melhor momento nosso no ano. Acho que nós tivemos momentos melhores dentro do ano. Os 2 primeiros meses do ano nós jogamos um futebol de melhor nível do que a gente vem jogando agora. Nós tivemos uma série de lesões, jogadores importantes que a gente depositava uma esperança muito grande, como é o Morato, que a gente veio trazer do Ituano, que fez até um bom jogo justamente aqui contra o Cruzeiro, no seu único jogo. O Wellington Nem, que é um jogador que eu tenho muita expectativa de render bastante, se lesionou. Com relação ao Breno, eu conversei bastante. O Breno, além de tudo, é um grande amigo que eu tenho. Joguei com o Breno, né, nos títulos, ou num dos títulos brasileiros da última década. E eu acho ele um jogador que ainda jovem, né, com 27 anos, que passou por muita coisa difícil na carreira. E eu vejo que o Breno precisa jogar. O Breno precisa de uma sequência de jogos. E nesse momento eu não conseguia ver essa oportunidade para ele. Conversei com ele diretamente isso. Você pode confirmar com o atleta. Se eu não acreditasse na reação do meu time, eu não poderia estar trabalhando todos os dias, né? Eu acredito no potencial de cada um.
na recuperação de alguns jogadores que se encontram no departamento médico, né, no condicionamento de alguns que estão voltando de lesão, né, que estavam parados, e no caráter, na vontade, no desejo de cada um. Ô, meu menino, o Rogério falou que o começo não está sendo tão ruim, não está? Não é que está sendo tão ruim, está sendo péssimo. Inclusive, Benja, respondendo o telespectador também, que sugeriu que a culpa poderia ser dos jogadores, da direção e etc. Eu não acho, cara. Todo mundo tem responsabilidade, sim, mas a maior culpa é do Rogério Ceni. Com todo respeito ao Rogério, que é um cara que parou de jogar recentemente, é um cara estudioso, é um cara que se expressa bem, mas na prática ele não tem sido um bom treinador. Ainda mais o Rogério, que foi goleiro, que viu o jogo de frente, ele sabia posicionar a linha defensiva ali quando ele jogava, ele muitas vezes era um auxiliar técnico jogando. Ele não está conseguindo colocar isso em prática hoje. Você vê a zaga do São Paulo, mesmo aí tendo falhado feio ontem com o Maicon e o Rodrigo Caio, mas é uma zaga de qualidade, Pascoal. Vídeo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O São Paulo, pelos números da zaga, ele estava ali entre a quarta, a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Foi a terceira mais vazada nesse Campeonato Paulista, hein? Sim, então, mas aí que tá. Drasticamente mudou da água pro vinho quando o Rogério os mesmos jogadores, entendeu? Então, tá na cara que o posicionamento aí tá diferente do que era ano passado. E eu acho que o Rogério tem uma grande participação. Porque se a gente para pra analisar, senhor Mano, o elenco do São Paulo não é ruim. Você tem jogadores aí de qualidade. Alguns machucados? Sim. Mas você tem ali Lucas Prato, Buffarini. O Buffarini tá machucado. Mas você tem mas lá... quando não tá machucado, tá jogando muito, não, tudo né? bem, mas tá machucado. Você não pode... Agora, o Cueva teve uma queda acentuada de produção. Aí que tá, Pascoal. Por que caiu? Por que caiu? Cabe ao treinador achar uma nova posição. posição. Porque se machucou e ainda não voltou no mesmo nível. Flávio Gomes. Não é só isso não, Pascoal. Tem mais por coisa falar aí. em zaga, a gente viu aí, quem é legal de ver que tá voltando a jogar em alto estilo é o Dedé, hein? Dedé, muito legal. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro também, porque o São Paulo não perdeu pro vento. O São Paulo perdeu pro Cruzeiro, que eu continuo apostando que é um dos times que vai brigar pelo título. Ô, Gomes, você concorda com o Rogério Ceni? O começo de temporada não está tão ruim assim? Não, tá ruim. São 3 eliminações e a estreia no Campeonato Brasileiro com derrota. Mas, faça-se a ressalva que dessas eliminações, das 3, a realmente desastrosa foi pro Defensa e Justiça, né? Que essa realmente ninguém... essa tá na conta do Rogério Ceni, porque era um time de pouquíssima tradição, muito pouco experiente e tudo mais, jogando em casa. E na primeira rodada da Copa Sul-Americana não era para ser eliminado do jeito que foi. As outras eliminações da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, considerando os adversários, são possíveis, são aceitáveis, né? Para o Corinthians e para o próprio Cruzeiro, são aceitáveis. Então, não é um bom começo, porque também você espera de um time forte como o São Paulo, que ganha alguns confrontos que sejam equilibrados, como com o Corinthians e com o Cruzeiro. Até agora só perdeu. Então não é um bom começo, não. Mas tá muito na cara que a trajetória do Rogério Ceni vai ser muito cheia de obstáculos nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro. Muito mesmo. Porque também entra naquela espiral de nada dá certo. Nada dá certo. Nada dá certo. E aí uma hora o torcedor vai se encher. Ô, Savoia, procede a informação que está acontecendo um movimento já de pressão dos conselheiros para a demissão do Rogério? Olha, não sei te informar isso daí, mas acho que não vai adiantar muita coisa não, porque o Rogério tem um respaldo muito grande, ele ainda é visto como o mito, como o goleiro, o cara vencedor, é a imagem que o torcedor quer para o São Paulo, a imagem do Rogério Ceni. E eu acho que seria uma situação muito delicada para a direção demitir o Rogério Ceni agora. Ia criar um problema. Eu acho que o processo de desgaste está acontecendo, né? Mas a direção contratou o Rogério e o Rogério nunca treinou nada. Era uma aposta da direção. Então, respaldado pela torcida, pela imagem do jogador, né, que ele teve como jogador. Então, eu acho que se demitisse o Rogério Ceni agora, seria o segundo erro da direção só neste ano, a contratação do Rogério e a demissão dele. Já que apostaram no novo, já que apostaram na imagem do Rogério Ceni, deram a ele a condição de trazer 2 auxiliares europeus, um inglês e um francês, para ajudarem no trabalho. Investiram no Rogério Ceni e agora vão demitir? Eu acho que o Rogério Ceni, a hora que tiver que sair, ele vai pedir para sair. Mas eu vou discordar de você de um negócio aí, não é só em relação ao Rogério Ceni, em relação a todos. A diretoria errou em trazer um treinador. Estou falando em geral, não é nem o Rogério Ceni. Aí passa 4, 5 meses, a diretoria errou em demitir. Não acho. Eu acho que é caso e caso.
O Corinthians teve isso ano passado, o Corinthians teve com o Adilson. Ninguém tem a marca do Rogério, O Corinthians teve com o Adilson Batista, contratou 3 meses depois, mandou embora. Palmeiras agora viu que não ia virar a coisa, mandou embora. Mas está comparando o Cristóvão Borges, Oswaldo Oliveira e Eduardo Batista com o Rogério Ceni? Eu acabei de falar que eu não estou falando de um treinador específico, estou falando no geral. A diretoria errou em contratar um treinador. Agora, a gente tem que dividir o Rogério Ceni jogador e o Rogério Ceni treinador. Mas não tem como fazer isso, bicho. Eu, por exemplo, cansei de falar, eu acho a ideia do Rogério Ceni, falei aqui ano passado, achava fantástico o Rogério Ceni treinador. Porém, eu vou discordar do Rogério. Eu acho que o começo é ruim, sim. Você tem 3 campeonatos, você tem 3 eliminações. Eu não vejo São Paulo jogar bem. O São Paulo não está jogando bem. Passou uma vergonha tremenda contra o Defensa. Não vejo São Paulo jogar bem. Quando o Rogério Ceni fala assim, eu tenho uma enorme expectativa, ele fala no Wellington Nem. Lógico. Eu não tenho. Nenhuma, eu também não tenho. Eu não tenho. Então, eu acho que a minha última frase para você falar. A minha última frase para você falar. Já foi. Eu vejo um campeonato brasileiro preocupante para o São Paulo. Então, Beija, eu acho que a diferença aqui, por exemplo, quando você contrata um Adilson, um Cristóvão, um Oswaldo, são treinadores que já estão na estrada há algum tempo. O Rogério Ceni, aquilo que eu falei, ele está amadurecendo no São Paulo como treinador. Então, não custa nada esperar. Você entendeu? Eu acho que seria um grande equívoco, que todos nós concordamos em relação a isso, você demitir o Rogério Ceni agora. Porque ele está amadurecendo como treinador. A gente até entende que ele vai vir a ser um bom treinador. Um ótimo treinador, ninguém sabe. Mas um bom treinador. 5 derrotas no Brasileirão. Segura. Tem que segurar. Segura. Lógico, segura. Não apostou nisso? Não apostou nisso? É muito cômodo mandar embora agora. Vai até o fim. Claro, vai até o fim. O Rogério tem um problema. Cometeram erro? Cometeram. Então, mas agora aguenta o Rogério. O Rogério... Botar um treinador... Quando você comete um erro na vida e você tá vendo que você tá fazendo errado, você perceba, não, eu apostei nisso, eu vou até o fim. Veja, o erro foi colocar o Rogério. Por quê? Porque ele não tem experiência. O certo seria o Rogério trabalhar ou numa outra equipe ou na base do São Paulo. Depois você pega e puxa o Rogério, já experiente como treinador. Você está dando a experiência para ele na base ou no sub-23. Mas só que o São Paulo fez ao contrário. Está dando a experiência para o Rogério no profissional. Então espera. Porque no ano que vem, alguma coisa boa vai vir. Com certeza. Não é cometeu o erro, apostou. Na verdade, acho que é isso. Porque realmente persistiu errado. Apostou, banca aposta. Lógico. Banca aposta. Sim, mas, Flávio, eu gostaria de colocar... Se eu faço uma coisa na minha vida e eu tô vendo que o negócio tá dando errado, aí eu vou falar assim, não, olha, eu apostei tanto nisso, mas eu tô vendo que eu vou me ferrar, eu não vou até o fim. Você não sabe se vai dar errado. Porque ele ainda pode vir a ser um grande treinador. É difícil sugerindo. É difícil você abrir uma... Deixa eu te falar. Abrir uma loja de... Eu não tô falando que tem que mandar o Rogério Ceni embora. Eu tô falando assim, aí começa o brasileiro, 5, 6 derrotas. A insistência que pode. E aí? Tá. É diferente de você abrir uma loja de aquecedores em Manaus, né? E você vê que ela tá dando errado, você já sabe que ela vai dar errado. Claro. Né? Isso não vai dar certo, eu vou fechar a loja de aquecedores em Manaus e vou abrir outra coisa. Mas, no caso, abrir uma loja de aquecedores em Manaus não é uma aposta, é uma burrice. Agora, botar o Rogério Ceni para ser técnico é uma aposta. Não é uma burrice. Não é um erro, não é um erro já cravado, não é um erro previsível. É uma aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas o grande erro, e no Flavinho, futebol, é que o Rogério as coisas é um ídolo, não dão cara. certo ou errado imediatamente. Elas dão certo ou dão errado. Existe um certo Flávio, prazo a gente para tem que isso. observar algumas coisas. O elenco do São Paulo, esse time, eu já discuti com o Mano semana passada a respeito disso. Até depois da derrota contra a Defensa e Justiça. Esse time do São Paulo é capaz de entregar para o treinador aquilo que ele espera do time? É claro que é. Como não? Você tem Lucas Prato, você tem Cueva, você tem Maicon, tem Rodrigo Caio, tem Jusilei, tem esses caras estão jogando no nível. Esses caras estão jogando no nível do São Paulo Futebol Clube. Não está jogando por quê? Esses caras... Isso é trabalho do treinador. A mesma coisa, Pascoal. Volto a citar como exemplo a seleção brasileira. Não, a seleção brasileira. A seleção brasileira na mão do Dunga, ô Sormani, era uma seleção. Na mão do Tite com os mesmos jogadores, é um outro time. O Corinthians idem. Na mão do Cristóvão, na mão do Cristóvão era um time. Na mão do Oswaldo Oliveira era o mesmo time. Você desmascarou vários comentaristas aqui, o Pascoal principalmente. Não. No padrão de jogo que o São Paulo adota.
A gente tem que entender como é que o São Paulo joga. Mas quem tem que entender são os jogadores, não é a gente, Pascoal. A gente tem obrigação de entender. Aí eu tenho obrigação de entender. Eu tenho obrigação. Mas, Pascoal, não basta você entender, os jogadores precisam entender. O jeito que o São Paulo, esse time é capaz de entregar o estilo de jogo do São Paulo. É óbvio. Os caras não estão entregando pro Rogério Ceni. Não estão entregando porque os caras não estão entendendo, Pascoal. O Cueva é só isso. O Cueva é só isso que a gente tá vendo. Mas é que tá. O Tietchan era só isso que você tava vendo na mão do Eduardo Batista? Chegou o Cuca, o que ele fez com o Tietchan? Botou pra jogar. Chegou o Dudu. Chegou o Dudu, a mesma coisa. Roda, Dudu, não precisa ficar parado. Então, Pascoal, muitas vezes o jogador aí tá dentro de campo ocupando o posicionamento que não é o dele. Isso é responsabilidade do treinador, Pascoal. Só um detalhe, Pascoal. Eu não boto tudo na conta do Rogério Ceni, não. Desculpa, eu não boto tudo na conta do Rogério Ceni, não. Só pôs 80%. Não. Você trabalhou em futebol, não trabalhou? Trabalhei bastante. Então você sabe melhor do que a gente que é o seguinte: para você montar um time vencedor, não basta apenas você saber taticamente, você conhecer futebol, conhecer os detalhes de um jogo de futebol, você precisa do relacionamento. Então, o que eu imagino, o Rogério Ceni é um sujeito que ele tem a capacidade, é tido como um cara arrogante. Eu pessoalmente gosto do Rogério Ceni, mas eu estou tentando fazer uma análise honesta, né? Ele consegue, ao mesmo tempo, ser amado e odiado, né? Pelo futebol de uma forma geral. Jornalista, jogador. Não só ele, tem muitos com essa visão. O torcedor do São Paulo, por exemplo, ama o Rogério Ceni, mas o torcedor de uma forma geral. Se esse tipo de perfil contaminar o grupo, ele for amado por uma parte e odiado por outra, os resultados podem conspirar contra o Rogério. Porque a parte que não ama o Rogério pode atrapalhar o trabalho dele. Então, no futebol, às vezes, todos nós trabalhamos com chefes antipáticos, né? Que gostam aqui é simpático, eu gosto. Não, mas já trabalhamos, é normal isso. Então, e às vezes, interfere no rendimento, nós trabalhamos à vontade. Eu acho que o Rogério Ceni o Rogério Ceni tinha que reciclar a forma de tratar as pessoas, porque no futebol isso pode ser uma grande armadilha. Talvez ele não tenha um perfil pode ser uma grande armadilha. E tá aí o Tite. O Tite chegou na seleção brasileira. Se você for analisar taticamente, não é que ele seja muito melhor do que o Dunga. Ou seja, ele é um cara idolatrado pela torcida de São Paulo, mas ele não é necessariamente amado por jogadores. Exatamente. Mas isso você falou do treinador. Na sexta-feira eu fui gravar aqui com o Jadson, lá no CT do Corinthians, rapidinho. E eu perguntei do Fábio Carille. Até usei o termo pro Jadson, maleável. E o Fábio Carille falou, o Fábio Carille vem aqui é a mesma coisa. Ele falou, é igualzinho o Tite. Conversa. Time que não jogou, ele vai lá no treino para acompanhar os reservas. O cara joga por ele. Conversa, pede opinião. O que você acha? Ele falou, a última opinião é a dele. Uma conversa com todo mundo, ouve todo mundo e tal. Isso que o Savoia falou faz sentido. Mas você acha que o Rogério Ceni tá com essa vertente no São Paulo? Tem jogador insatisfeito? Eu não estou lá dentro. Eu estou olhando de fora o jeitão dele e estou tentando transferir a coisa para um trabalho. Eu não acompanho. Todo jogador gostava dele como jogador. É aí que tá. Mas está com ele. Ele é o treinador do São Paulo. Uma coisa é fácil. Pascoal, você sabe ele nunca gozou da como funciona. O Rogério nunca gozou da simpatia de todo mundo. Principalmente como jogador. Ele sempre gozou da reverência dos torcedores do São Paulo. Eu penso de forma contrária. Isso eu acho teve que o um peso Rogério... muito grande, Pascoal, na hora que você fazia eleição. Todo mundo gosta de Quem mim, joga mais, Rogério ou Marcos? Isso teve um peso muito grande. Você teve. Muito grande. A maioria das pessoas acha que o Marcos foi mais goleiro. Foi titular de uma Copa do Mundo. A longevidade do Rogério coloca como melhor que o Marcos. Eu acho o Rogério Ceni mais goleiro que o Marcos. Eu acho o Rogério Ceni um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Exatamente. Disparado. Eu acho que não dá pra comparar com o Marcos. O Marcos teve uma Copa do Mundo, uma Libertadores com o Palmeiras, uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. E um 7-2 de Vitória. 3 anos... E um 7-2 de Vitória. E 3 anos ali de alto nível que acabou. O Rogério não. O Rogério foi alto nível do começo ao fim da carreira dele. Schumacher. Falhou? Claro que falhou. Todo mundo falha. Não, eu acho que não dá pra colocar na mesma frase, na mesma discussão, Marcos e Rogério Ceni. Em 2005 na minha opinião, ele ganhou o título mundial. Exatamente. Ele. Mas se você faz essa eleição, quem foi melhor, muita gente vota com o coração. Por quê? Porque o Marcão é um simpatia, doce de pessoa. E os caras acabam votando no Marcos. Então, peraí, que nós vamos fazer isso aí. Encerra outra enquete lá. Qual foi o lance mais estranho da semana? Vamos ver, do fim de semana, vamos ver quem ganhou. Vamos colocar, ganhou R$1.
84%. Só o Pascoal para votar no Grêmio. 84%, não, votei no Vitória. 84% achou o lance do Nacho do gol. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo o real. Então vamos fazer essa enquete aí rápido, porque o Sormani pediu. Quem foi mais goleiro? Põe lá, hashtag FSR Rogério Ceni, hashtag FSR Ceni, FSR Marcos. FSR Rogério Ceni, hashtag FSR Marcos. Antes de eu chamar o Mano Menezes, quem foi mais goleiro? Quem foi mais goleiro pra você? FSR, Marcos ou Ceni? Rogério Ceni. Rogério Ceni é um dos maiores goleiros da Savoia. O Rogério Ceni até pelos números. O Savoia, o Sormani votou FSR Ceni. Rogério Ceni. Ceni. Tecnicamente, Rogério Ceni. E pra você, Fábio Azevedo? Rogério Ceni. Bom, então aqui, ó. Isso me surpreende, sinceramente. Mas é que você a gente falou não vota sem com coração. Surpreende. Olha, a gente vota com... Se você tivesse que votar, você não vai votar. Não, o goleiro, pra mim, o Rogério Ceni também. Mas tá muito fácil mesmo botar na conta do Rogério Ceni. O time toma cacetada, a culpa é do Rogério Ceni. O time joga mal, tudo culpa do Rogério Ceni. O jogador tá muito isso, tá passando muito batido nessa parada. O Maicon não jogou nada. O quê? Quem escala o Maicon? Os caras não estão jogando nada. Aí a culpa é sempre do Rogério. Vocês botam tudo na conta do cara. Pera aí, Pascoal. A seleção brasileira tá indo de mal a pior. A culpa é de quem? Com o Dunga. Nunca foi treinador. Mas não entende nada de futebol. Horrível. É pior do que sopa? Pior que sopa da detenção. Mais qual é o fraco problema do de São que... Paulo agora? Jogadores, né? Não jogam nada. Tirando, é claro, o Lugano. Tirando o Lugano. Vocês botam tudo a culpa no Rogério Ceni e a culpa não é do Rogério Ceni. Tem que dividir esse pacote. Tem que dividir esse pacote. O Gandula jogador, a culpa é do Rogério Ceni. Os caras não estão jogando nada. Aí a culpa é só do Rogério Ceni. Só do Rogério. Só do Rogério. Só um cara tá jogando bola no São Paulo, o Thiago Mendes. Agora os outros, os caras não estão aí. O Jusilei começou bem, caiu de produção. Os dois zagueiros ontem, um fracasso. Os laterais, o Lucas Prato também. O Lucas Prato é esforçado. Ele tá se esforçando, mas não está produzindo. O Cueva, eu não entendo como é que um jogador de São Paulo pode ter uma barriguinha que era igual do Cueva. Gases. Aí você tomar aquele iogurte de fazer cocô e... De novo. Mas tá na televisão, cara. Segunda vez que você não faz cocô. Mas isso é ridículo. Ô, Pascoal, mas a culpa é de quem? Tem que ser dividido o pacote. Mas se os jogadores não estão jogando, o time tá mal. O time não... Isso é óbvio, né, Pascoal? Porque aqui tá todo mundo botando na conta do Rogério Ceni. É tudo na conta do Rogério. Não, eu todos não. nós. Eu não botei a culpa no Rogério. Eu não boto tudo na conta do Rogério. Cada um tem direito a fazer uma pergunta pro Pascoal. Mas tem que ser Não, faz a pergunta. Essa pergunta Pascoal, é rápido. quem é o culpado? Pascoal, o São Paulo está jogando bem? Não. Faz tua pergunta. Quem escala o time? Rogério Ceni. O time tem sido bem treinado? Imagino que sim. Não, imagina na A gente não vê os treinos. O time tem padrão de jogo? O time tem padrão de jogo? Ainda não. Fábio Azevedo, tua pergunta pro Pascoal. Além do Gandula, quem teve culpa na derrota? Maicon, disparado. Maicon, Rodrigo Caio, jogaram mal. Tem que ser contundente, ó. Você mandaria o Rogério Ceni embora? Não. Então vamos fazer uma nova enquete. Não, agora não. Vamos fazer uma enquete. Quem é o culpado... Não, tem enquete não. Não, entre nós aqui. Quem é o culpado pela má fase do São Paulo no momento? Posso abrir? Pode. Rogério Ceni. Pronto, você, Flávio Gomes. Eu acho que é o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni. A diretoria que vem trabalhando mal há 2, 3 anos. Pascoal, não. Fábio Azevedo. Diretoria. Meu menino. A maior responsabilidade é do Rogério. Pascoal. Eu não. É dividido isso. 70% para o elenco, 30% para o Rogério. 70% do time que não joga nada e 30%. Entra o Gandula aí, o Gandula também pode votar. E a diretoria do São Paulo que está tateando. A diretoria não sabe onde caminhar. Não sabe se dá reforço pro Rogério Ceni, não sabe o que faz. A diretoria do São Paulo. As últimas. Mas essa especialmente. Porque o diretor de futebol de São Paulo, que não quis a remuneração, e eu acho positivo Vinícius isso. Pinotti. O Vinícius Pinotti, ele é sensacional. Eu não acho isso certo. Sinceramente, porque ele aí abriu mão do salário. Tá errado, porque amanhã vai assumir um outro cara
e vai pegar o salário, e aí o outro vai dizer, mas o outro não pegava, por que você quer pegar? É o seguinte, tá no estatuto, tem que pega o salário e doa, exatamente. Doa pra mim. Vai pra uma instituição de caridade, pega esse salário e doa. Pode ser que ele esteja fazendo isso. Não, a informação que nós temos é que ele não quer receber salário. Ele abriu mão do Está salário. errado. O que o Pinotti está fazendo é errado. O São Paulo mudou seu estatuto e nele determina que o cara tem que receber. Recebe a grana, passa aqui, tá cheio de morador de rua aí. Vai lá e distribui dinheiro. Vai no supermercado, faz uma compra, entrega para todo mundo. Não pode deixar o dinheiro no São Paulo. Está no estatuto que o profissional tem que ser pago. O que ele vai fazer com o dinheiro é outro problema. Aí eu não preciso desse dinheiro porque eu sou milionário. Eu levo uma vida nababesca, sou bilhardário, então eu não quero sair esse dinheiro. Ok, pega esse dinheiro. Tá cheio de instituição de caridade. Será que ele não tá fazendo isso? Gente, a informação não é essa. Ele abriu mão. Que ele abriu mão do salário. Abrir mão não é que ele está indo para uma entidade? Não, eu acho. Então diga. Pinotti, por favor, pra gente. Se você estiver escutando o programa, então alguém desse... Ele vê, o Pinotti vê todo dia. Diz pra gente, você está pegando o seu salário e doando para alguma instituição de caridade ou simplesmente abriu mão e esse dinheiro continuou com São Paulo? Por favor, responde pra gente. Eu não vejo mal nenhum o cara não querer aceitar salário. Tá errado. Tá errado. Por quê? Tá errado. A gente vive brigando que dirigente tem que ser remunerado porque ele tem que trabalhar 24 ele horas. Não é profissional. Ele não pode. Ele não é profissional. Está errado. O dirigente de futebol não pode trabalhar para diletantismo. Ele tem que ser profissional. Ele tem que ser profissional. Ele não vai ser profissional se ele for diletante. Claro. Não vai ser. O estatuto tornou esses caras profissionais. Lógico. Precisa ser o primeiro a respeitar o estatuto, tem que ser o dirigente do clube. Olha, vamos fazer o seguinte agora. Você pode contratar um diretor profissional e o cara que não quer receber, mas é o que o São Paulo deveria ter feito. O São Paulo deveria diretor. Mas não tem essa figura no São Paulo hoje. O São Paulo, então, deveria ter contratado um diretor. Não, só para completar, o Pinotti, que é o diretor de futebol de São Paulo, foi quem levou o Rogério Ceni a ser treinador de São Paulo. E o presidente do São Paulo, e eu não preciso dizer isso, todo mundo sabe, tem adoração pelo Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni tem uma segurança para trabalhar no time do São Paulo com esse contrato de 2 anos que ele firmou. Ele tem segurança. E eu continuo dizendo, não é só a jogadorzada não tá jogando nada, e é tudo na conta do Rogério. Isso precisa parar. E aí, vem os caras, todos vocês, a culpa é do Rogério. O treino não é bom, o tiro não sei o quê. Os caras não estão jogando. Você cansou de falar no Palmeiras que a culpa é do Eduardo Batista? Você pediu a cabeça do Eduardo Batista aqui ao vivo. Não tem o mesmo peso. Tá falando, mas você contratar o Rogério Ceni é igual você chamar, sei lá, seu pai ou sua mãe para morar contigo. Se você disser depois, pô, pai, não tá legal você morando aqui, é um outro peso. Não tem como você mandar embora. É a mesma coisa do Rogério Ceni. Agora você chama o Flavinho pra morar contigo, não dá certo? Você fala, Flavinho, só matam na rua, tchau. É diferente. Depois você fora do ar, pergunta o Fábio Sormani que dormiu não, né? É mesmo? Não sei também. 50 dias com ele no Rio de Janeiro. Ele falou pra ele, olha que ele pensou até em largar da dona Cris aí, da esposa dele, da Cristina, pra ficar, um dia o Sormani mandou um WhatsApp pra ele e falou assim pra mim, tá demais aqui no Rio. Ele não tem dor de cabeça, ele não reclama, a gente vê futebol. O Sormani chegou e falou que tá fazendo jantar só de avental. É. Avental e cross. Vamos, Sormani não